Como vimos na unidade 1, o padrão Libra-Ouro, tá? E mesmo o padrão Dólar-Ouro está baseado na ideia de que a moeda hegemônica vai garantir uma convertibilidade em ouro e garantir uma taxa de câmbio fixa em relação ao ouro. Olha, isso dá uma estabilidade para a moeda. Tá? E a ideia é de que todas as outras economias iam ter uma taxa de câmbio também fixa em relação à libra esterlina ou em relação ao dólar. Tá? Para evitar o que o Keynes sempre falou, problema de uma guerra cambial. Fazer desvalorizações para aumentar suas exportações e reduzir as importações. Tá? Isso é uma guerra cambial, porque é a ideia de que a economia nacional procura se beneficiar, mas está empurrando a crise para o seu vizinho. Então, a importância dessa estabilidade. Tá? A taxa de câmbio, tá? E no padrão ouro-libra e ouro-dólar, tá? Essa estabilidade era uma cláusula pétrea. Tá? Bom, o padrão ouro-dólar vai estabelecer também uma taxa de câmbio fixa entre o dólar e o ouro. Tá? O governo dos Estados Unidos também garante uma convertibilidade, a ideia do Fort Knox, tinha as reservas em ouro. Tá? Isso acho que incentivou o tio Patinhas, a revista em quadrinho aí do meu tempo, tinha ouro, moedas em ouros, a sua piscina era de moedas de ouro, então aquela referência do ouro como uma garantia de valor. E, por exemplo, foi criado o FMI como um verdadeiro fiscal das taxas de câmbio fixas, mas se essas taxas de câmbio fixas não tivessem garantindo um equilíbrio, as economias poderiam fazer um ajustamento. Tá? Bom, e o FMI seria o grande fiscal desses ajustamentos nas taxas de câmbio para permitir uma volta ao equilíbrio sem haver guerras cambiais. Tá? Bom, o que vai acontecer no final da década de 60 e início da década de 1970? Os Estados Unidos vão perceber que aquela taxa de câmbio estabelecida, taxa de câmbio fixa estabelecida em 1944, já não garante mais uma competitividade para a sua indústria. Olha, os Estados Unidos flutua muito em uma ideologia voltada para a abertura comercial, tá? E uma ideologia voltada para a proteção da sua indústria. Tá? E houve pressões internas, dado que no final da década de 60, início da década de 70, os Estados Unidos estavam passando por grandes problemas internos. Tá? Essa história belíssima dos Estados Unidos, aí, do movimento pelos direitos civis, a contestação da guerra do Vietnã, tá? E a contestação também da sua indústria. Tá? O que vai acontecer no início da década de 70, 71, 73, é que os Estados Unidos, o que o texto do Franklin Serrano chama de dilema de Nixon, vai ser resolvido com o Nixon, que era presidente dos Estados Unidos naquela época, vai fazer uma
desvalorização cambial, tá? E não garantir mais a conversão. Tá? Isso por quê? Tá? Ele vai perceber que alguns países, tá, já estavam fazendo uma redução das suas reservas internacionais, que estavam em dólar ou referenciadas em dólar, tá? Uma gradual mudança para o ouro. Tá? Os Estados Unidos, logo que percebeu esse movimento, não garantiu mais a conversão e depois não garantiu mais a taxa de câmbio fixa. Então o que a gente tem é um rompimento, o que eu chamo as cláusulas pétreas, do padrão ouro-dólar, e agora a gente tem um padrão um padrão dólar flexível. É lógico que houve contestação, tá, das demais economias europeias, japonesa também, tá, com essa mudança, tá, quebra de paradigma, tá, dos Estados Unidos. Tá, e houve aí, nesse período inicial, tá, do padrão dólar flexível, alguma contestação, e essa contestação é, né, querer que outras moedas, tá, se tornassem também referência para o comércio internacional e para as reservas internacionais das economias nacionais. E aí a pressão para que o FMI aumentasse a emissão, tá, da sua moeda, os direitos especiais de saque, tá, para que fizessem parte das suas reservas. Tá? Bom, a solução que os Estados Unidos teve, tá, foi uma outra medida unilateral de grande impacto, tá? Que foi a elevação da taxa de juros dos novos títulos emitidos pelo Tesouro americano. Tá? Isso deu um dilema, tá, para os demais países que tinham grande parte das suas reservas em títulos do governo americano. Tá? Isso por quê? Tá? Se eles tinham reservas em títulos do governo americano, se eles fossem vender, tá, a partir do momento que o governo americano aumentou as suas taxas de juros, tá, para os novos títulos, tá, isso tem o efeito, tá, de ser a taxa de juros básica da economia, de reduzir o preço dos títulos. Tá? Os preços dos títulos que são negociados no mercado secundário. Tá? Então, as demais economias estavam com o seguinte dilema. Os títulos antigos, já emitidos, se eles fossem vender, iriam vender, tá, a um preço baixo. Então, era melhor reter. E era muito bom comprar, tá, novos títulos. Tá? Isso vai fazer com que, tá, os títulos da dívida pública do governo americano se mantivesse como o principal título, tá, das reservas internacionais. O ativo financeiro, tá, que deveria ser mantido nas reservas internacionais, e o mercado financeiro americano, tá, com sua amplitude, com a sua profundidade, o grande mercado secundário, tá, de títulos, dando liquidez, não só de títulos, e também de ações. Tá? O que tinha que ser negociado, tá, eram dois pontos. Um
era como os Estados Unidos iam fazer uma desvalorização cambial que não gerasse uma guerra cambial por parte dos outros países. Os outros países envolvidos tinham que aceitar uma mudança na paridade, uma desvalorização do dólar em relação às outras moedas, tá? Sem haver uma guerra cambial, ou seja, os outros países também fazendo uma desvalorização que obrigava os Estados Unidos a fazer a sua nova desvalorização. Tá? E o outro problema, tá, que vai atingir em cheio a economia brasileira, tá, é que a taxa de juros agora está elevada. Qualquer negociação dos títulos, dos empréstimos, tá, os novos empréstimos vinham com uma taxa de juros maior. Tá? Bom, e as economias desenvolvidas tinham financiado seu esforço de desenvolvimento com empréstimos de bancos privados americanos e também europeus. Tá? Começa aí a crise da dívida externa.